Saudamos a todos os nossos queridos irmãos com a paz de Jesus. Feliz sábado para você. Seja bem-vindo a esta live do dia 4 de dezembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, em meio à natureza que manifesta o Teu poder e a Tua glória. Estamos aqui buscando a Tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos conforte, que o Senhor responda às orações do Teu povo, que o Senhor nos dê a bênção reservada para este dia e para este povo que Te busca e que guarda os Teus mandamentos. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Feliz sábado para vocês. Queridos, Deus colocou na nossa mente o tema para esta manhã. O tema é: que Deus é esse? É uma pergunta. Que Deus é esse que trabalha para aquele que nele confia, que trabalha para aquele que nele espera? Abra sua Bíblia em Isaías 64. Isaías 64, vamos ler o verso 4. Isaías 64 e o verso 4. Aqui nós lemos: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Este verso é muito revelador. Este verso é muito confortador. Eu vou ler de novo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você espera em Deus? Você confia no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele trabalha para você. Ele trabalha por você. Ele nos ouve, Ele nos vê, Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele está próximo, Ele está perto de você. Que Deus é esse? Quando eu leio na Bíblia este verso, quando eu penso no Deus de Israel, no Santo de Israel, que tão de perto caminhou com o seu povo no deserto, fazendo milagres após milagres, se revelando, dando-se a conhecer, mostrando que Ele é um Pai de amor, não deixando faltar água, não deixando faltar o pão. Eu pergunto, que Deus é esse? Não pode existir, não existe outro Deus além do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Queridos, um Deus próximo, um Deus que encarnou, um Deus que se tornou um de nós. Abra sua Bíblia agora em Filipenses, Filipenses capítulo 2 e os versos 6 até o verso 11. Filipenses capítulo 2 e os versos 6 até o verso 11. Aqui nós lemos. Está falando do mesmo Deus. O Deus que se revela no Antigo Testamento é o mesmo Deus que encarnou no Novo Testamento e que se tornou um de nós. E aqui em Filipenses 2, versos 6 em diante, diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O Pai e o Filho são iguais. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse sem o Filho, ou que o Filho existisse sem o Pai. Não pode existir Pai sem Filho, não pode existir Filho sem Pai. Queridos, estes títulos dados para a divindade, eles nos confortam, porque mostram o plano da salvação. O Pai que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Por isso diz aqui o verso 6, que sendo em forma de Deus, antes de tomar a forma humana, Jesus, Ele existia em forma divina. Por isso diz aqui que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não considerou usurpação ser igual a Deus, porque Ele é igual a Deus. E agora o verso 7, mas aniquilou-se, humilhou-se, rebaixou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se
semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Ele se achou na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E o verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Queridos, que Deus é este, que se humilhou, tomou a forma humana, a sua forma, a minha forma, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. No Antigo Testamento, ele era tão chegado ao seu povo, ele era tão próximo do seu povo, que em Deuteronômio capítulo 4, verso 7, abra sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 4, verso 7, veja como a Bíblia descreve Deus tão próximo do seu povo. Aqui nós lemos Deuteronômio capítulo 4, verso 7, porque que gente é tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus? Um Deus tão chegado, tão próximo, tão íntimo, tão familiarizado com as suas necessidades, aqui tão chegado como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, todas as vezes que clamamos, todas as vezes que choramos, todas as vezes que nos lançamos aos pés deste Deus, ele se aproxima de você com misericórdia e com perdão. Que Deus é esse? No Novo Testamento, ele se humilhou, tomou a forma humana, um Deus que serve, um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Esse Deus tem nome. Esse Deus tem nome. Tem um nome divino e tem um nome humano. O nome divino desse Deus é YHWH, que muitos pronunciam como sendo Jeová, ou Javé, ou Yahvé, não se sabe ao correto a pronúncia desse nome, mas é o YHWH. Esse é o nome divino. Mas, queridos, quando ele veio à Terra, quando ele encarnou e se tornou um de nós, foi-lhe dado um outro nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 7, e o verso 14. Isaías, capítulo 7, e o verso 14. Aqui diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando lá em Mateus, capítulo 1, Jesus Cristo nasceu, foi confirmado que o seu nome era Emanuel. Em Mateus capítulo 1, nós lemos aqui no verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Queridos, Emanuel é o nome do Deus Filho para enfatizar, para ressaltar a encarnação dele, quando ele se tornou carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Emanuel é um nome profético que foi dado para o Filho de Deus 750 anos antes dele nascer, indicando o momento da sua encarnação. Agora, queridos, a palavra de Deus ali em Gálatas, abra sua Bíblia, em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 mostra quando exatamente o Filho de Deus se tornou um de nós, na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4 e o verso 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Houve um tempo em que o Filho de Deus foi gerado. Houve um tempo em que ele foi gerado no ventre desta mulher que a Bíblia chama de Maria. Queridos, será que o Filho de Deus foi gerado duas vezes? Há pessoas que acreditam que o Filho de Deus foi gerado na eternidade como Deus, porque ele não existia antes como Deus, então ele seria um Deus de segunda classe, e eles creem que ele foi gerado de novo pela segunda vez como homem no ventre da Virgem Maria. Queridos, a Bíblia não fala que Jesus foi gerado duas vezes.
Uma vez lá na eternidade e outra vez no ventre da Virgem Maria. O que a Bíblia nos ensina claramente é que ele foi gerado, sim, como filho unigênito de Deus, o único desta espécie no ventre da Virgem Maria, porque foi o único que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Ninguém mais nasceu nesta terra sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Só o Filho de Deus. Por isso é filho unigênito. É o único desta espécie. Vindo à plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Ele mandou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei. Não há salvação na lei. A salvação está em Jesus Cristo, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em Jesus Cristo você recebe a adoção de filhos. Você e eu somos filhos e filhas de Deus. E o verso 6, e porque somos filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Não somos mais servos, não somos mais estranhos, mas nós somos filhos. Nós também somos gerados pelo Espírito Santo, porque quando abraçamos a Jesus como Salvador, é o Espírito Santo gerando em nós a natureza santa de Jesus. Verso 8, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, mais ainda, ou antes sendo conhecidos de Deus, agora você conhece Deus. E você é conhecido de Deus em Jesus Cristo. Que Deus é esse que deu seu Filho para morrer por você? Que Deus é este que se tornou homem, um de nós, e que nos tornou herdeiros de todas as coisas, porque tudo que pertence ao Filho de Deus pertence a você, que o abraçou como Salvador. Esse é o Deus mencionado lá em Isaías 64, verso 4. Que é chegado, que ouve, que trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso, queridos, nós conhecemos a Deus e Ele nos conhece. Ele encarnou, tornou-se membro da família humana, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, 100% Deus, 100% homem. Emanuel é um nome que significa Deus se tornando homem para todo sempre. É uma dádiva eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é uma dádiva eterna. Que Deus é esse, meu querido irmão? Eu não preciso outro Deus. Eu estou feliz, eu estou satisfeito com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se manifesta no Antigo Testamento, que se manifesta no Novo Testamento. O autor do livro Viver para Servir, ele descreve Jesus Cristo de uma forma cativante. Vejam como ele descreveu Jesus. Onde quer que encontremos o Jesus das páginas do Novo Testamento, nas cidades ou nas aldeias, em terra firme ou no mar, no templo repleto de pessoas ou no campo enfeitado de lírios, nas vilas ou ao sopé das montanhas, nos vales escuros ou nas colinas ensolaradas, nós o encontramos sempre servindo, sempre fazendo bem, aqui curando enfermos, ali alimentando multidões, um pouco mais além levando as novas benditas da salvação. Queridos, que Deus é esse? Eu não preciso, eu não quero outro Deus. Eu estou feliz com o meu Jesus Cristo. Deus Filho é o Deus Criador. A Bíblia o chama também de Pai da Eternidade. Como pode o Pai da Eternidade não ser eterno? Pense um pouco. O Deus Filho, Criador dos céus e da terra, ele é chamado de Pai da Eternidade. Ele se tornou também Salvador nosso. Ele também é o nosso Salvador. Vamos ler, queridos, aqui em Isaías capítulo 9 e o verso 6. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 9 e o verso 6. Aqui nós lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Este Deus, Criador dos céus e da terra,
ele se tornou um de nós e ele foi nos dado como Salvador. Ele é Criador e ele é Salvador, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse Deus Criador também é o Deus Salvador. Jesus é o nome humano do Filho de Deus. Jesus destaca e enfatiza Jesus Cristo como Salvador. Emanuel quer dizer Deus conosco. Está falando da encarnação de Jesus, quando ele tomou a forma humana. Mas o nome Jesus, que em hebraico é Yeshua, que vem do mesmo nome Josué, quer dizer aquele que nos salva dos nossos pecados. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa aquele que nos salva dos nossos pecados. Queridos, quando lá em Mateus capítulo 16, verso 16, Mateus capítulo 16, verso 16, quando Jesus Cristo perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Mateus 16, 16, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa profecia, o Filho do Deus vivo, ela foi esperada com muita ansiedade por 4.000 anos. E finalmente esta profecia se cumpriu. Nasceu na terra o Filho do Deus vivo. Lucas capítulo 2. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 2 e os versos 1 até o verso 7. Aqui lemos: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Cumpriu-se a tão esperada profecia do Messias, quando Deus Filho se tornaria homem. A profecia do Filho unigênito, o único dessa espécie, se cumpriu quando Jesus se tornou homem. Foi gerado como Filho de Deus, nascendo nesta terra, unindo-se a você por laços eternos que jamais se partirão. Ele veio para iluminar o planeta que estava em trevas. Em João capítulo 1, fala que ele é a luz que ilumina o mundo em trevas. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e vamos ver então os versos 1 até o verso 5. Aqui lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. D maiúsculo. Era Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, esse é o nome dele como nosso Salvador. Ele é Deus com D maiúsculo. Deus eterno. Não pode existir um Deus com D minúsculo. Aqui nesta Bíblia, queridos, aqui nesta Bíblia dos Testemunhas de Jeová, em João capítulo 1, verso 1, a palavra Deus está com D minúsculo, se referindo a Jesus Cristo como um Deus de segunda classe, como um deusinho que não é eterno. Queridos, não existe um deusinho, existe Deus, sempre com D maiúsculo, eterno. Por isso diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo no céu e na terra, todas as coisas criadas foram criadas pelo Deus Filho, aquele que se tornou um de nós. Ele é a luz que ilumina o mundo em trevas. Diz aqui o verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 9,
Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas é este verbo, é este Deus, chamado Deus Filho, que recebeu o nome de Emanuel, porque se tornou um de nós. Que recebeu o nome de Jesus, porque ele é Salvador. Aqui diz o verso 14, leia comigo. E o verbo se fez carne, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio para nos revelar o Pai. Ninguém jamais viu o Pai, mas nós conhecemos o Filho. E tal Filho, tal Pai. Aqui diz em João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. Queridos, não era um deusinho de segunda classe, mas um Deus criador, um Deus forte, Pai da eternidade. Em Miqueias capítulo 5, verso 2, diz que a sua origem é desde os dias da antiguidade, desde os dias da eternidade. Miqueias 5 e o verso 2. E Isaías 9,6 diz que ele é Pai da eternidade. Quando é que o Filho unigênito de Deus foi gerado? Na eternidade ou no ventre da Virgem Maria? Quando é que na Bíblia diz que ele foi gerado na eternidade? Não existe nenhum verso na Bíblia que diga que o Filho de Deus foi gerado como Deus na eternidade. Não, queridos. O único verso na Bíblia é que mostra que o Filho de Deus foi gerado no ventre da Virgem Maria. E ele se tornou um de nós. Abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 1, é a Bíblia nossa única regra de fé e prática, meus queridos irmãos. É o que diz a Bíblia. É a Bíblia explicando a Bíblia. Lucas capítulo 1, vamos ver então os versos 30 a 35. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Queridos, a Bíblia é muito clara. Você não vai encontrar nenhum verso falando que Jesus foi gerado ou foi criado lá na eternidade. Mas você encontra o verso que diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então, Deus o Filho era uma promessa de salvação para os pecadores. E esta promessa se cumpriu, aleluia, porque existe o Salvador Jesus. E agora diz aqui o verso 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Verso 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Verso 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está claro a Bíblia? Como nós podemos negar esta verdade? Jesus Cristo foi gerado como filho? Sim, no ventre da Virgem Maria. Ele nasceu santo? Sim, o santo que de ti há de nascer. Ele já nasceu santo. Meu querido irmão, a Bíblia é clara. Antes da encarnação de Jesus, o título Filho de Deus já existia. Porém, era uma promessa de salvação para os pecadores, porque o pecado já existia. Mas depois do nascimento de Jesus, o título Filho de Deus não é mais promessa, é uma realidade. Por quê? Uma realidade irrevogável, irrefutável, porque Jesus Cristo se tornou um de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio ao mundo para revelar o Pai. João 1,18. Ele veio para revelar o Pai. Por isso ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Mas o Espírito Santo veio para revelar o Filho, para exaltar o Filho, para edificar o Filho, para atrair as pessoas para o Filho de Deus, o Salvador. Queridos, o pastor Birk, lá na Inglaterra, conta que um ateu estava no leito da morte.
Ele, como pastor, tinha dado assistência, feito caridade com a família deste homem ateu. Muitas vezes levou ali cestas de alimento para aquela família que estava em necessidade. E agora este homem ateu estava no leito da morte. E mandou chamar o pastor Birk para que viesse até ele. E quando o pastor Birk chegou, ele disse: eu o chamei aqui, pastor, não para falar de religião, porque eu sou ateu, mas eu o chamei para agradecer toda a sua bondade, toda a sua caridade, por toda a ajuda que o senhor tem dado para mim e para a minha família. E o pastor Birk, olhando para aquele homem, disse: eu tenho uma pergunta para fazer. Posso fazer esta pergunta? Pois não, pastor Birk, pode perguntar, desde que não seja nada de religião. E o pastor Birk fez uma oração silenciosa e então perguntou: meu querido amigo, você sabe que eu, como pastor, hoje à noite vou pregar. Vou pregar para um auditório cheio de pessoas pobres, necessitadas, pessoas que talvez daqui uns dias estarão também doentes num leito como você. Eu pergunto para você, querido amigo, sobre que eu devo pregar para esta multidão carente e necessitada? Sobre o que eu deverei pregar? E aquele homem silenciou. E depois de alguns minutos de silêncio, com lágrimas nos olhos, com a voz embargada, aquele homem disse: pastor Birk, pregue-lhes a Cristo. Pregue-lhes a Cristo. Sim, meu querido irmão, minha querida irmã, é só Jesus Cristo que pode ser e é a solução para todos os nossos problemas, enfermidades, doenças, angústias. É só Jesus Cristo. Não existe salvação, não existe solução para os nossos problemas fora deste poderoso Jesus Cristo, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o único nome dado nesta terra em que há salvação. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4 e o verso 12. Atos capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus Cristo. Em João 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho. Eu sou a solução para os problemas humanos. Queridos, a solução não é a ciência, a solução não é política, a solução não é um sistema de governo, não é o socialismo, não é o capitalismo. A solução é Jesus. Experimente Jesus. Um artista, certa vez, pintou um quadro de um crepúsculo luminoso. As árvores, neste quadro que ele pintou, as árvores estavam cobertas de neve e existia uma casa sombria, desolada e escura no meio de uma tempestade forte de neve. Era um quadro verdadeiramente triste. Então, com um gesto rápido e um lápis amarelo, o artista colocou uma luz que reluzia de uma das janelas daquela casinha. E o efeito foi mágico. A cena toda se transformou numa visão de conforto e de ânimo. Queridos, assim também o nosso velho mundo vivia sem esperança, um mundo escuro, até que um dia nasceu, lá na cidadezinha de Belém, o menino Jesus. A luz brilhou. Como diz ali em João capítulo 1, verso 5, a luz que alumia todo homem. Foi a luz que resplandeceu nas trevas. Nós vivemos num período da história em que o ecumenismo prega que todas as religiões do mundo adoram o mesmo Deus. Que todas as religiões do mundo, seja budismo, hinduísmo, islamismo, todos são caminhos diferentes, mas que conduzem para o céu. Queridos, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Jesus falou. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um só nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Atos 4,12. E o nome é Jesus. Certo homem estava dirigindo o seu automóvel. Ele estava confuso, não sabia bem o caminho. E ele queria chegar a um determinado vilarejo. E então ele parou, decidiu parar e perguntar para um pedestre qual era o caminho. Ele parou
e perguntou para o pedestre: qual é o caminho para que eu possa chegar neste vilarejo? E o homem disse: olha, o caminho é este aqui da direita. Você pode seguir por este caminho. Ele não parece um caminho bom, mas é o caminho que vai te levar lá. E o motorista ficou em dúvida e perguntou: você tem certeza de que este é o melhor caminho para eu chegar naquele vilarejo? E o pedestre respondeu: não é que seja o melhor caminho, mas é um único caminho. Queridos, Jesus Cristo é um caminho estreito, ascendente, mas ele leva para o céu. Não é que seja o melhor de todos os caminhos, porque ele é ascendente, ele é estreito, ele tem pedras, mas é um único caminho que leva para o céu. Jesus Cristo, nosso Salvador. Isaías capítulo 40, verso 31, diz que se você confia nele, você vai renovar as suas forças. Se você confia em Jesus Cristo, você não vai se cansar. Abra sua Bíblia em Isaías 40 e o verso 31. Isaías 40 e o verso 31. Aqui nós lemos: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está cansado? Você está sendo tentado a desanimar, a desistir? Você está angustiado? Leia este verso, medite nele. Mas os que esperam no Senhor, no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que ao nascer da Virgem Maria foi chamado de Jesus, Jesus Cristo. Queridos, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu convido você para que confie neste Deus, que descanse nos braços de Jesus Cristo, porque este é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu termino lendo para você Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que Jesus Cristo conforte o seu coração, meu irmão, minha irmã. Que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo. E que você se alegre, que você seja feliz, porque é um Deus que cuida de você. É um Deus que virá nos buscar, nos arrebatar para o céu, para estarmos para sempre com Ele. Bendita seja esta esperança, e que você se alegre e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixo com você a paz deste meu Jesus. Amém.